Aí, ó. 3, 2, 1. Já vai começar? Chefe na área, já tá o pessoal daqui, ó. Olá, Flavinha! Oi! Eu vou passar a bola para ela, tá? Porque eu tenho outra reunião do colégio, tá, gente? Gratidão, Manu. Obrigado, tá? Fiquem com Deus, boa reunião. Isso? E aí, Tchau, trocando, tchau, né? Trocando de... Aff, Maria, deixa eu apagar essa luz aqui, Gabriel. E aí, gente? Tudo certinho? Tudo bem, Flavinha? Tudo ótimo. E você, Manu? Tudo certinho. Vamos ver aqui o Tudo pessoal. certo. A Juliana não te conhece, a Silvana eu não sei qual que tá aqui, se ela já te viu. A gente tem algumas pessoas novas, algumas pessoas também que já participaram, mas eu falei, vamos, porque a Manu é gente boa. Do jeito que a Manu fala, né? A Manuela, ela é uma pessoa apaixonada pelo que faz, né, Manuela? Depois ela já vai se apresentar. E além de ela ser apaixonada pelo que faz, ela faz realmente com amor, com essa missão dentro dela de realmente tocar a vida de alguém. Então, quando a gente encontra pessoas com essa missão ou com essa energia, com essa vontade de poder fazer o bem para alguém, né? Quando você vê alguma pessoa, independente de quem seja, melhorando a sua vida, melhorando sua qualidade de vida, é algo muito gratificante, não é mesmo? Então, é sempre um prazer estar com a Manuela, né? A gente não gosta nem de interferir aí, de ficar escutando o jeito que ela fala, as coisas que ela fala, porque eu tenho certeza que sempre tem coisas boas aí que a gente vai entendendo, a gente vai... eu digo assim, ó, que mudar de hábito não é fácil. Mais uma, Ana Carla chegando. Mudar de hábito não é fácil, né? Mas quando você começa a entender, quando você vai ouvindo, isso vai o quê? Entrando na nossa mente. Não é de uma hora para outra que a gente consegue mudar a nossa vida, os nossos hábitos, né? Porque a nossa vida social, ela manda muito na gente. E são coisas gostosas, mas quando você começa a entender, você começa a enxergar as coisas de outra forma, fica muito mais fácil de a gente realmente mudando hábitos e manter esses nossos novos hábitos, né, para sempre. Pessoal, vamos começar, né, Manu? Vamos então, lá. Quem não conhece, né, eu vou deixar agora passar a palavra para a Manu, ela vai se apresentar para vocês, né, o que ela faz, e pode falar agora, Manu, tá nas tuas mãos aí a nosso... Peraí. Então vamos lá, gente. Bom, para quem não me conhece, então sou a doutora Manuela, sou médica e sou pós-graduanda também em nutrologia esportiva, gente. E eu vou ser sucinta aqui para vocês, eu vou falar coisas que realmente importam e possam impactar a vida de vocês. E primeiro de tudo, eu vou dizer o porquê que eu entrei nesse mundo. Quando eu comecei a exercer a medicina, eu comecei a exercer medicina de família. E eu via que muitas das pessoas que chegavam com doenças crônicas, elas chegavam com diabetes, hipertensão. A gente sempre faz o quê? Geralmente médico passa remédio, né? Não, vamos ter que controlar remédio. Mas a maioria das pessoas não tratava a causa base, que é a alimentação. Todas essas doenças crônicas hoje e doenças mais graves, elas são causadas justamente por isso, tá? A alimentação. Elas podem ser prevenidas e tratadas assim também. Então, eu comecei a ver um mundo na medicina onde, na verdade, se tratava só com medicamento. E a gente sabe que todos os medicamentos existem efeitos colaterais. Na verdade, né? Não seria chamado de droga se fosse bom. Entendeu? Então, eu comecei a apostar um pouco mais no mundo da prevenção e da cura pela causa e não só ficar dando remédio, né? Não ficar só tapando sol com a peneira, né? Então, vamos lá, gente. Hoje aqui eu vou abordar 3 coisas com vocês. A primeira é saúde, a segunda é alimentação e a terceira é suplementação. A questão saúde, eu já falei um pouquinho aqui, né, da minha história, mas o porquê que eu falo saúde? A primeira causa de morte no mundo hoje são doenças cardiovasculares, ou seja, infarto agudo do miocárdio, AVCs, né, que é acidente cerebral, todo mundo já teve algum parente que já teve, ou então, né, já passou por um trauma onde pessoas faleceram por isso. Então, essas são as 2 maiores causas de morte hoje, ok? Só que, para dar essas doenças graves, né, que são mortais, como o infarto ou AVC, geralmente há uma base de doenças crônicas por trás disso, que eu já citei aqui, que é a hipertensão, que é a diabetes, que é o colesterol alto, que é a esteatose hepática, que é aquela gordura no fígado. Então, todas essas doenças que conseguem ser prevenidas com a alimentação, elas causam doenças muito mais
graves. Então, basicamente aqui, quando eu falo em alimentação, eu não falo só em questão de estética. Não é só para você emagrecer, colocar aquele biquíni, se sentir bem, o que é importante, principalmente para mulherada, né, gente? Porque, poxa, quem não gosta de entrar na calça jeans, de ficar de biquíni e tá legal, de colocar uma lingerie pro marido, é incrível. A nossa autoestima como mulher depende disso. Já que só tem mulher aqui no grupo, vou mandar a bala nessa parte, porque eu também sou assim, né? Então, não pensem só na estética, mas sim como saúde também. E hoje em dia, a gente sabe que a nossa taxa, né, de idade está aumentando muito. Pessoas com 80, 90, chegando a 100 anos está acontecendo hoje, porque a medicina está evoluindo e está conseguindo fazer com que essas pessoas vivam até essa idade. Porém, existem pessoas que chegam aos 80 conseguindo andar, conseguindo falar, com uma qualidade de vida muito boa. E existem pessoas que chegam aos 80 acamada, já com doenças como Alzheimer, hipertensão, tendo que tomar 20 remédios por dia. Isso eu vejo no meu cotidiano, no consultório, sempre. Pessoas mais velhas, só que com a qualidade, assim, sobrevivendo, né? Mas a qualidade de vida péssima. Então, quando eu falo aqui de saúde, galera, eu falo não pensem só em estética. Pensem também no nosso psicológico como mulher, né? Na nossa autoafirmação do nosso corpo, mas também questão de saúde, ok? Questão de doenças e questão de envelhecimento saudável, tá? Então, isso para mim é o ponto principal, ainda mais como médica, mas é que uma coisa que todo mundo deve entender. As pessoas, elas querem emagrecer para o verão, mas elas não querem emagrecer para quando elas tiverem 80 anos. Elas não sabem que as articulações delas, o joelho, a coluna, vai emagrecer de ter 5, 6 quilinhos a menos. Não estou falando nem de 10, 20, 30 quilos. 4, 5 já faz uma diferença enorme, tá bom? Então, essa é a questão da saúde que eu queria falar para vocês. E aí, eu vou entrar na alimentação, que é a causa base aqui, tá? Eu já falei para vocês, a alimentação para mim é o remédio que mais previne doenças, né? Eu hoje atuo muito nessa questão de prevenção para não se precisar utilizar medicamentos. E, infelizmente, a nossa cultura, como brasileiros, a gente não tem uma cultura onde dá uma alimentação adequada para a gente, tá? É uma alimentação muito deficitária, é uma alimentação com muitos níveis de carboidratos. Até vou entrar aqui, explicar para vocês o que é o quê. Então, a cultura brasileira, infelizmente, ela não tem uma alimentação boa como se deveria, tá? Então, agora eu vou entrar nos macronutrientes, tá, gente? Eu vou explicar de maneira sucinta para vocês. Poxa, come isso, não come aquilo outro. Então, vamos lá. Vamos começar pelas proteínas. Para vocês que não sabem, proteínas são ovos, carne, frango, carne de porco, né? Todos os tipos de carne, queijo, presuntos, lactíneos, né? Então, isso são fontes de proteína. E o porquê que é tão importante? Eu tenho uma frase que eu vou criar um slogan. Proteína é nossa amiga. Porque assim, gente, comam proteína. Uma regra que eu tenho sempre quando a gente vai fazer as consultorias ou algum tipo de planejamento alimentar a proteína você tem que comer ou igual carboidrato ou maior. Sempre mais proteína, ou igual ou mais, tá? Então, não achem que, poxa, eu vou comer muita carne, eu vou engordar. Não. Claro, depende do tipo da carne, de preferência optar por carnes mais magras, né? Sem tanta gordura, porque a gordura é calórica. Mas a carne, os ovos, o queijo, o presunto, essas coisas, apostem nisso. Porque tem muita gente que, no lanche da tarde eu comi um pão. Poxa, faz um omelete, faz uma ricota com um pouquinho de requeijão e um presunto, faz um atum. Não é para você comer aquilo que você não gosta, mas você tem que achar dentre os seus alimentos coisas que você consiga fazer gostoso, tá? Existem inúmeras receitas aí, inclusive com os nossos produtos, que agora cada vez mais estão lançando coisas proteicas, como barra de proteína, Protein Crunch, o Beauty Drink, que é o colágeno mais whey, tudo proteico, justamente para ajudar a gente, tá? Então, invistam na proteína. As proteínas, para quem não sabe, ela tem funções hormonais do nosso corpo, função para a gente não perder massa ou até ganhar massa magra, né? Que são os músculos. Elas têm função muito importante no nosso sistema imunológico, que hoje, né? Eu acho que isso é importante para todo mundo, o sistema imunológico bom. Então, apostem nas proteínas. Proteína é nossa amiga, tá? É muito importante isso.
A Flá também já sabe, né, Flá? Muita proteína Muita no dia. proteína. É o que eu digo sempre assim, eu prefiro a primeira opção que tu deu, mais proteína do que carboidrato, né? Porque eu gosto de comer, então eu prefiro comer mais do que ficar contando essa questão da caloria, né? Então, para quem gosta de comer, invista na proteína, não é verdade? E uma coisa que as pessoas às vezes têm medo, né, Manu, que eu sempre falo, Exatamente. come um ovo ou come um pedaço de carne, acho que é pouco, justamente porque isso foi embutido na nossa mente, que a carne tem gordura, que a carne faz mal, que a carne... Só que isso já passou, isso era um mito, que a gente de tanto ouvir, às vezes tem medo de comer proteína, acho que está comendo demais, não é? É verdade. E também tem um mito que é muito difundido aí, que se eu comer muita proteína vai fazer mal pro teu rim. Sim. Gente, esquece, tá? Primeiro que a gente pode comer até 20 gramas de proteína numa refeição, é o máximo que o nosso corpo absorve. Gente, 20 gramas de proteína, não 20 gramas de carne, tá? 20 gramas de proteína é muita coisa. E segundo, que se a gente exceder esse limite, o nosso corpo simplesmente vai pegar essa proteína e vai sair no xixi, tá? Então não achem que vai fazer mal pro seu corpo. Invistam sim nas proteínas. A gordura eu ainda vou chegar nelas, porque tem um pontinho legal das gorduras. Mas antes a gente vai falar dos carboidratos, tá? Os carboidratos, eles são divididos. Eles são divididos em carboidratos bons e carboidratos ruins. Flavinha, tá me escutando? Ah, tá. É que deu uma travada no teu vídeo. Dá travada, mas o som continua. Tá, trava, mas o som continua. Perfeito. Pode então, continuar. Vamos lá. Carboidratos bons e carboidratos ruins. Quais são os carboidratos bons? São frutas, são vegetais, são legumes. Isso eu sempre falo, comam à vontade. Poxa, eu não gosto de brócolis, tá bom. Mas se você gosta de couve-flor, então come couve-flor. Gosta de abobrinha? Come abobrinha. Não comam coisas que não gostam, mas achem dentre os vegetais coisas que você coloca na tua alimentação. E existem receitas também. Gente, eu odiava chuchu. Não comia chuchu de jeito nenhum. E num belo dia, o Marcos colocou na sopa sem eu saber, o chuchuzinho assim, um pedacinho pequenininho. E na sopa tinha carne moída. Gente, eu juro pra vocês, o chuchu, ele pega gosto de qualquer coisa que tem junto. E eu jurava que aquilo ali era batata. Até briguei com o Marcos, meu Deus, pra que tanta batata na sopa? E era o bendito do chuchu. Entende? Então, assim, quer carboidratos bons? Aposte em frutas, verduras e legumes, tá? Os carboidratos ruins que tem que ser evitados são os carboidratos de alto índice glicêmico. Manu, o que é isso? Alto índice glicêmico, vou resumir aqui de maneira bem básica para vocês. Quanto maior o índice glicêmico, mais açúcar no sangue a gente vai ter. Mais rápido esse açúcar vai subir no nosso sangue. E quanto mais rápido esse açúcar sobe no nosso sangue, maior a quantidade de insulina que é liberada no nosso pâncreas. E a insulina nada mais é do que um hormônio de estocagem de gordura. Então pensa comigo, maior índice glicêmico, maior nível de glicemia no nosso sangue, de açúcar no nosso sangue, maior nível de insulina, e a insulina é nosso hormônio de estocagem, maior estocagem de gordura, que é o que a gente não quer, tá? Então eu explico isso porque você está numa dieta, está consumindo bastante proteína, vegetais, frutas, tá tudo certinho. E aí, de repente, você fica com aquela vontade de comer um chocolate. Aquele Laca Oreo pequenininho, mas, né? Aquele chocolatinho pequenininho. Você acha que, no treino eu gasto ali 200 calorias, não tem problema nenhum. Gente, o problema nem sempre é a caloria. Mas o problema é a resposta da insulina que você tem. Tu tá lá gastando gordura, tá gastando tua gordura, tá comendo certo, tá fazendo atividade física. Aí tu come um chocolate e o teu corpo para de usar a tua gordura para usar o açúcar do chocolate, tá? Tu libera muita insulina e esse chocolatinho vai fazer você parar de queimar gordura e começar a queimar os carboidratos, né, do chocolate de novo. Então, poxa, tu quebra uma função do teu corpo que estava tão bonitinha por causa de um chocolatinho. Então, não levem, às vezes as pessoas falam caloria. Nem tudo é caloria. Nosso corpo, ele tem essa resposta hormonal, né? Então, um chocolate pode ter uma resposta hormonal que vai dar um pico de insulina e você vai parar de quebrar gordura e vai voltar a usar o carboidrato do bendito do chocolatinho. Então, tomem cuidado com isso, tá? Dos carboidratos ruins. E aqui eu me refiro tanto ao açúcar, né? Que eu dei o exemplo do chocolate, quanto farinha branca. Eu chamo essa combinaçãozinha de mal do século.
Porque desde a Revolução Industrial se criou, né, uma quantidade de industrialização de farinha de trigo e de açúcar muito grande, muito grande. E as pessoas passaram a comer isso em grande quantidade. É o pão, é o macarrão, é o chineque, é os doces, é o salgadinho. Tudo isso tem farinha branca ou açúcar, ou às vezes os dois, o que é pior ainda. Então, isso começou a fazer um nível de obesidade hoje, de sobrepeso, por isso que as doenças crônicas aumentaram tanto. Então, tomem cuidado com carboidratos ruins. Evitem ao máximo mesmo, farinha de trigo, né, que é farinha branca, e o açúcar, justamente pelas respostas hormonais que o nosso corpo tem, tá? E aí, às vezes, você faz uma dieta lá a semana inteira, tão bonitinho, e aí no final de semana vai lá, come um chocolatinho e acaba quebrando tudo isso. Existem diversas opções de adoçantes, como xilitol, eritritol, outras farinhas, farinha de aveia. Se você quiser fazer alguma receita, poxa, usa essas outras farinhas, mas não farinha de trigo e açúcar, tá, galera? Só por causa disso. E de preferência, sempre quando for comer um carboidrato, misturar com uma proteína. Então, vou fazer lá um bolinho fit. Sempre vai 1 ou 2 ovos, porque você junta a farinha de aveia com o ovo. Então, o índice glicêmico fica mais baixinho. Sempre tentem misturar carboidrato com proteína. Nunca como carboidrato puro, tá? Só o carboidrato. Tá bom, gente? E uma coisa assim, que é legal, né, falar. Manuel, por exemplo, em vez de fazer um bolo grande, faz uma coisa pequenininha. Porque, principalmente quem está no processo, é difícil você ir lá comer um pedacinho. Então, tá com muita vontade de comer, faz um bolo de caneca, faz uma... A gente não aguenta, né, Flá? Eu sou 8 ou 80. Não aguento. Ou eu Então, como aquele pedaço que acabou, ou eu como o bolo inteiro. Eu sou assim. Eu também sou assim. Por isso que eu também não faço. Então, quer aquele dia que tá com muita vontade, vai lá, faz o pequenininho, mas no outro dia não repete, já escolhe uma outro lanche. O que eu digo assim também, que eu acho que é legal, a gente não repetir sempre a mesma coisa, quando não é muito proteico ou muito saudável, porque daí todo dia você vai, daqui a pouco aquilo ali já não te satisfaz mais, porque querendo ou não, é um tipo de açúcar, é um tipo de carboidrato também, né? E o teu corpo acaba querendo sempre aquilo. Então, é legal a gente sempre variar a questão dos lanches, assim, para quando tá com muita vontade de comer, vai criando receitas, vai fazendo coisas pequenininhas e sempre colocando coisas diferentes, para você não criar hábitos de daqui a pouco tu vê, já é do pãozinho lá da aveia que tu usou, daqui a pouco já tá em outra farinha, daqui a pouco tu tá no pão, no bolo, tudo de novo. É verdade. E por último, galera, essas são as gorduras, né? A gordura, como eu falei, desde a Revolução Industrial, que se passou a usar muito produtos industrializados, a gente parou de usar as gorduras boas e começamos a usar um monte de gordura ruim. Então, assim, eu vou falar aqui de maneira sucinta quais são as gorduras que devem ser ingeridas e as que não devem de jeito nenhum ser ingeridas, tá? Gordura trans, que é a margarina, não ingiram. Então, se você tem margarina, troca por manteiga, tá? Troca pela banha de porco, pelo óleo de coco, pelo azeite, mas não coma a margarina. Margarina é gordura trans, gente. Já é constatado que isso dá infarto. Então, não come, é para tua saúde, não só para não engordar, né? E a outro tipo de gordura que muitas pessoas acham que é boa e não é, são aqueles óleos de vegetais, óleo de girassol, óleo de milho, qual que é o outro que tem? Óleo de soja, né? Esses óleos, eles são produzidos industrialmente. E eles têm muita quantidade de ômega 6. E o ômega 6, ele é inflamatório, ele vai inflamar o seu corpo. Tá? Então, toma cuidado com isso. Não usa aquele óleo para fritar. Usa outro tipo de óleo, mas não usa aqueles óleos para fritura. E, claro, quando a gente vai num restaurante, não tem como a gente escolher o tipo de óleo. E, geralmente, gente, eles não usam óleo uma vez e jogam fora. Eles vão usar aquela fritura, no mínimo, umas 5 vezes, né? Mas se você está em casa, você cozinha para a tua família e você tem esse poder, não use nem margarina e nem esses óleos, né, de sol, de girassol, de milho e de soja. Usem manteiga, banha de porco, azeite de oliva ou óleo de coco. São os 4 melhores óleos, né, para se cozinhar. Aí, se você quer ingerir uma quantidade de gordura boa, que não para cozinhar, você pode comer o abacate, você pode comer oleaginosas, que é amêndoas,
castanhas, macadâmia, nozes, são gorduras boas, tá? O próprio azeite de oliva para colocar em cima da salada é uma delícia. Que mais? Ovos. Os ovos também têm colesterol bom, ok? Então, invistam nas gorduras boas. Não tenham medo das gorduras. A gordura da própria carne, ela é uma gordura boa. Ela não é ruim para o nosso corpo. Claro, não vai fritar aquela picanha com aquele tolete de gordura e comer aquilo, né? Mas também não precisa tirar toda a gordura da carne. Ou fazer a carne, sei lá, cozida ou sem gosto. Não. Pode fazer um frango assado, não tem problema. Não tenho medo da gordura da carne, tá? Então, não tenho medo da carne por causa da gordura dela. Só não pode ser uma quantidade muito maior, né, do que o normal, tá? Então, falamos sobre proteínas, que proteína é nossa amiga. Falamos sobre carboidratos. Ingiram carboidratos bons e não os ruins. E a gordura, que a gente não precisa ter medo da gordura. Mas a gente tem que tomar cuidado porque a gordura é calórica, tá? Então, assim, para vocês terem ideia, 1 grama de proteína e de carboidrato tem só 4 calorias. Mas 1 grama de gordura tem 9. Então, pensa, é mais do que o dobro de 1 em 1 grama, entende? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não é porque a gordura da carne faz mal, mas é porque vem muito mais calorias e em menor quantidade, tá? E por último, vamos falar sobre a suplementação. Gente, suplementação, tem muita gente que leva mal ou que lembra daqueles bodybuilders quando fala de suplementação, que, meu Deus, né, aquelas coisas que eles ficam tomando. E, na verdade, não. Suplementar existe 2 sentidos. Existe o sentido de suplementar algo que está em falta, que você não está produzindo ou que está em déficit, e suplementar com uma maneira de troca eficiente, tá? A primeira maneira que eu vou falar aqui é essa de troca. Geralmente a gente fala, poxa, suplementação, um substituto parcial de refeição. Eu vou dar o exemplo aqui do shake, né? O famoso shake. Gente, shake não é remédio, shake não é nada, ele é um suplemento que vai substituir uma refeição de vocês para você ter proteínas na quantidade certa, carboidratos na quantidade certa, gordura na quantidade certa e principalmente minerais e vitaminas na quantidade certa. Isso sim é muito difícil você ter na tua alimentação de maneira adequada, tá? E mais um outro que eu esqueci aqui, que também é muito importante, que são as fibras. A gente acha que fibra a gente não precisa, mas fibra para o nosso intestino, ele é fundamental, tá? Então, o substituto parcial de refeição, que é o nosso shake, basicamente ele é um suplemento onde você troca uma ou mais das suas refeições para você ter um déficit calórico e conseguir perder peso, porque todo mundo, para perder peso, precisa ingerir menos caloria do que gasta, tá? Então, a gente tem que ter esse déficit calórico e de maneira saudável. De maneira onde você não precisa ficar se preocupando com, meu Deus, eu estou ingerindo quantas gramas de proteína, quantas gramas de carboidrato, quantas gramas de gordura. Não, tá tudo ali prontinho para você, prático e rápido, tá? Então, essa é o que eu falo de suplementação como troca. E o segundo tipo de suplementação é uma suplementação para, como que eu posso dizer assim, para completar o que o teu corpo precisa. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vitamina D. Gente, eu entro no consultório às 7 da manhã, eu saio às 6 da tarde, depois eu ainda vou para academia, né? Venho pro box. Então, assim, eu não tenho tempo no meu dia para pegar o sol necessário para minha produção de vitamina D. É impossível, eu não tenho como dar uma pausa de meia hora ali no meio da manhã ou no meio-dia para ter essa exposição solar, para fazer fazer a minha síntese de vitamina D. Então, o que eu faço? Eu suplemento a minha vitamina D. Tá, gente? Então, não pense em suplementação como algo ruim, mas pensa algo que o teu corpo necessita, que às vezes você não tem nem tempo da tua rotina, ou então você não consegue suplementar, tá? Não consegue ter isso na tua alimentação. Vou dar outro exemplo aqui que eu gosto bastante, o ômega 3. Poxa, todo mundo já ouviu o que ela fala. O ômega 3, ele está presente em peixes de águas profundas. Primeiro que tem a questão do peixe ser realmente de águas profundas ou de cativeiro, né? O de cativeiro tem uma quantidade mínima de ômega 3. E, infelizmente, a maioria dos peixes que a gente consome é de cativeiro. E segundo, que eu não ingiro 3 vezes na semana peixe. Gente, bem que eu gostaria, mas não ingiro, não tem. Flavinha, quantas vezes na semana você come peixe aí? Vixe, muito raro, só quando vai para casa da mãe. Eu não sei fazer peixe. Ou na Sexta-feira Santa, né? Na Sexta-feira Santa. Então, gente,
Então, a suplementação do ômega 3 diariamente, que tem inúmeros benefícios, acaba sendo necessária, justamente por a gente não ingerir a quantidade que a gente precisa no nosso corpo, tá? E as vitaminas e minerais, eu gosto sempre de falar deles, porque é necessário para a nossa imunidade e a gente sabe que os vegetais, eles são um pouco mais pobres em vitaminas e minerais. O solo já não é mais como era 10, 15, 20 anos antes, ele não dá mais vegetais tão vitaminados. Então, eu falo também que para o nosso sistema imunológico, para quem faz atividade física e perde muitos nutrientes no suor também, muitos minerais no suor, é necessário essa reposição de vitaminas e minerais, tá, gente? Então, não vejam a suplementação como algo ruim. Vejam a suplementação como algo que vai te auxiliar, tanto na questão da substituição, para você ter um déficit calórico e chegar no peso que você quer, quanto também uma substituição de alguma coisa que você não consegue ingerir todo dia, como fibra, como ômega 3, vitaminas e minerais, como a vitamina D. Então, assim, é essencial para o nosso dia a dia, para manter uma saúde a longo prazo. Porque, às vezes, você não vê agora, mas você começa a ter uma queda de cabelo maior, ou então, mulher menstrua, queira ou não, a gente perde mais ferro, muito mais ferro. Aí, de repente, você tá com uma anemia, tá se sentindo mais cansado do que o normal. E justamente é por falta de vitaminas e minerais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E tem uma outra coisa também que é o estresse. O nosso estresse diário, ele faz a gente perder muito isso. A gente acaba não absorvendo as vitaminas e minerais do jeito que a gente precisa. Então, a gente precisa de um aporte maior disso. E me desculpem, mas eu acho muito difícil ter alguém que não fique estressado no dia a dia. Eu, infelizmente, não conheci ninguém ainda. Porque até o estresse não é só uma coisa ruim, né? São as preocupações, né, que a gente tem no dia a dia. Imagina tu lá com os pacientes, às vezes quer resolver as situações, tu vai pegando aquilo para ti, né? Não tem como não se afetar, né? Impossível. E às vezes não é só no trabalho, às vezes é no trabalho, às vezes é com o marido, às vezes é com o filho, às vezes é com a mãe. Então é muito complicado. Às vezes é o trânsito, tem muitas coisas aí que vão mexendo no nosso corpo sem a gente saber. E a longo prazo isso vai ocasionar alguma doença crônica, alguma doença onde pode te fazer ficar acamado. Então tomem cuidado com isso e usem a suplementação como algo bom, algo para te ajudar, para ser prático, para você não precisar ter um lanche ali sempre ok, para não parar numa padaria e comer alguma coisa que não deve. Então, usem isso a favor da nossa saúde, não contra. Tá? Até eu estava vendo, né, Manu? Flavinha, alguma dúvida? Eu acho que eu acabei por aqui. Então deixa eu te perguntar, eu ia até comentar sobre isso mesmo, né? Até a questão da própria depressão, né? A falta de nutriente. Ela não, tu vai ficando com falta de nutriente, vai ficando cansada, daqui a pouco você está deprimida, daqui a pouco você entra nesse processo aí de depressiva e não sabe por quê, né? Justamente, eu acho que está relacionado com isso também, não tá? A questão da depressão, às vezes com falta Com certeza. Lógico, tem a questão fisiológica, já foi diagnosticada, a depressão é uma doença, né? Mas às vezes a pessoa não tem aquele sintoma, como também tu começou lá falando o nosso bate-papo aqui das doenças crônicas degenerativas. Tem pessoas que têm, sei lá, alguma probabilidade de ter genética, enfim. Mas tem pessoas que são doentes, elas são depressivas. Mas às vezes você pode estar ficando depressivo, está gerando esse ciclo aí, devido a que? Falta de nutriente, né? Isso já foi, Flá, mas isso já tem estudos que a falta do magnésio leva as pessoas a terem, né, serem mais depressivas. Então, não é só o meio. Claro que o meio influencia muito, os problemas, o estresse. Mas a questão nutricional também, sim, influencia nisso. Eu já vi vários, não foi um nem dois, são vários estudos que constatam isso. E uma coisa que a gente aliado isso que você está falando, né, é a questão da atividade física. E quando você faz atividade física, você potencializa tudo isso que tu acabou de falar, né? A melhora da massa magra, você consegue absorver mais a massa magra através da atividade física, a questão você libera o hormônio do prazer. Então, tudo isso que tu falou, se a gente consegue aliar a atividade física, você vai ter um resultado muito melhor na tua saúde e no teu bem-estar.
Tá ouvindo, Manu? Ouviu, Manu? Não. Flá, para mim, atividade física deveria ser obrigatório. Agora tô. Ah, pois é. Pessoal, Flá, tá me ouvindo? tô ouvindo. Agora foi. Fazer que nem a turminha do Gabriel. Quando a professora fala, tá ouvindo, todo mundo faz assim, ó. Pessoal, eu sei que vocês estão tudo aí de câmera fechada. Se vocês têm alguma pergunta, abra sua câmera aí, só tá eu e a Manu aqui. Acho que a internet tá meio lenta, né? Mandem no chat. Isso, quem não quer falar, tá dando uma travadinha. Tá travando. Vamos lá, pessoal. O Cris, Juliana, Silvana, Ana Carla. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Alguma dúvida? Qualquer área aí, qualquer coisa. Aproveitem agora, gente. Só tá a gente aqui. Tem pessoas aí que já estão um tempo com a gente, tem pessoas que estão chegando agora aí. Então, agora é hora de vocês tirarem dúvida, né, a respeito de alguma, sei lá, alguma doença ou alguma coisa relacionada à alimentação. Vocês querem perguntar alguma coisa? Essa mulherada tá toda quietinha, ó. Pois é, só estão escutando. Pois é. Como diz, né? Às vezes a gente tem uma dúvida que pode ser dúvida de todo mundo e a gente às vezes não pergunta. Opa, tem uma ali, Flá. Chocolate 70%, 80% cacau. Pode sim. Eu nem vi. Só toma cuidado. Acho que foi a Ana que perguntou, né? Tá. Acho que foi a Ana. Ana, só toma cuidado, porque assim, geralmente as pessoas usam o chocolate 70%, 80% cacau para substituir chocolate normal, né? Só que isso não pode se transformar num hábito. Todo dia depois do almoço eu tenho uma vontade de doce. Aí eu vou lá e como chocolate 70% cacau. Não que ele seja ruim, mas o hábito de ter que comer algum doce depois do almoço não é algo bom, tá? Vocês entendem? Não é para se transformar num hábito. Agora, poxa, eu tô em casa, quero fazer uma receita de um petit gâteau fit e usa o chocolate 70% cacau, é maravilhoso. Não tem problema nenhum. Ele praticamente não tem açúcar, tá? O carboidrato dele é bem menos e ele não tem, assim, o alto índice glicêmico. Então, ele é bom, só toma cuidado para ele não se tornar um hábito. Porque algum dia, né, tá lá depois do almoço e não tem o chocolate 70% cacau, tu vai comer algum outro doce. Por hábito, não por ser o 70% ou 80% cacau. Mas, poxa, bateu aquela vontade de doce, tá no final de semana, quer fazer alguma receita? Investe, do 70 para cima, tá? Nunca 70 para baixo, porque o 60% cacau ele já tem açúcar. Mas do 70 para cima tá liberado. A maioria dos chocolates que tem aí é tudo... É isso que eu digo, né? A indústria alimentícia, ela engana muito a gente. Porque vai lá, é fit, e aí você vai ver os alimentos, tem um pouquinho só daquilo que ela tá vendendo, que não vai fazer... que não vai dar resultado nenhum para você, e por trás daquele pequenininho tem um monte de coisa que com alto índice glicêmico, né, que vai acabar te prejudicando, né? E o cacau tem várias marcas vendendo aí 60%, você paga mais caro, porque os 60% eles bem são mais caro, e quando acaba não é que faz o mesmo efeito, mas ele tá ali, porque ele tem açúcar. Então, quanto mais para cima, como a Manu falou, né, 70, 80, 90, mais puro ele é. E aí a gente experimenta porque você começa a ver a diferença. Primeiro ele é ruim, mas depois ele sustenta mais, porque o cacau, se você for ver, ele é uma coisa boa e saudável, né? Ele é termogênico, ele tem várias coisas boas no cacau. O problema é que a gente não come o cacau. É que nem o açaí. A gente não come a polpa do açaí. O açaí, Manu até me corrige aí. O açaí é uma fruta super boa, tem baixo índice glicêmico, só que o problema é que o açaí que a gente come é feito com o quê? Banana, xarope de guaraná, o que menos tem é o coitado do açaí, não é verdade? Ouviu aí, Manu? Tá me ouvindo, Manu? Tá me ouvindo? Tu me ouviu, Manu? Não tô te ouvindo mais. Peraí. Cortou tudo. Tá, então eu vou falar. Tá me ouvindo agora? Tava falando do açaí, né? Eu tô falando. Isso, tá me ouvindo agora?
Agora tô. Então, tô falando que o açaí, pelo que eu vi do açaí, ele é uma fruta boa. Ele tem baixo índice glicêmico. Não tá ouvindo ou não é isso? Parou? Ai, meu Deus, espera aí. Ah, tá. Uhum. Ô, Flá, o problema do açaí é o guaraná. Chegou, As pessoas acham que, né, o açaí ele é calórico e tudo mais. Isso, é isso que eu tava falando. O açaí ele é uma fruta boa. Oi, Ale, por que não tá me ouvindo aqui, ó? Espera aí. Não tá ouvindo, ó. Tá ouvindo agora? Mas eu acho que é da internet, Flá. É que corta. Pois é. Às vezes ele corta e às vezes ele vem ótimo. Quando tu tava falando, veio tudo direitinho. Você parava Agora com a imagem. Tá. Então, é isso que eu tava... Então, do açaí. Que às o vezes açaí ele começa a cortar. Parou? A Aí, internet pode tá... falar. Então, essa questão de a gente ter cuidado com isso, porque a indústria alimentícia, o que ela quer? Ela quer vender, né? Então, a açaí, ela é uma fruta boa. Só que a forma que é vendida nas lanchonetes, no restaurante, na lanchonete, em casas aí de produtos naturais, ela acaba se tornando uma bomba, né? A um vilão para quem está no processo de emagrecimento, para quem quer cuidar da saúde. Flá, não, tá certo, tá? O problema do açaí é o guaraná, o xarope de guaraná que vai junto com ele. Se achar um açaí que não tenha esse xarope de guaraná, perfeito. Ele é um ótimo alimento. Só que geralmente ele fica com gosto mais de terra, né? Sim, então é mais complicado. Ô, Flá, tem mais uma perguntinha ali, ó, que eu vi. A Silvana, e quem é vegano, como completar com proteína? Sil, existem alguns vegetais que têm maiores níveis de proteína, como grão de bico, lentilha, os vegetais que têm verde escuro, eles têm mais proteína, tá? Como brócolis, como as folhas verde escura. Mas, se você é vegana e tem esse problema, eu vou deixar aqui o que eu, com certeza, se fosse você, não deixaria de consumir. A gente tem um produto que chama Protein Pounder, que é a proteína isolada da soja. Não tem nada a ver com a soja, tá? Então, não pensa na soja ou aquela polêmica toda da soja. Pensa que eles pegam a soja e tiram só a proteína dela, tá? Ela é isolada, literalmente. Então, não tem problema nenhum se você consumir, não vem nada das coisas ruins da soja, tá? Tem um monte de polêmica, mas não vou entrar nessa coisa agora. Então, poxa, sou vegana, não como carne, faz um shake com proteína, faz uma vitamina com proteína. Esse nosso pó, ele não tem gosto. Ele é um pó, como se fosse um pó, sem gosto, sem cheiro. Tá? Fez o feijão, coloca no feijão. Fez uma sopa, coloca na sopa. Se não me engano, eu tenho praticamente certeza, 1 colher são 5 gramas de proteína. Sim. Tá? É isso mesmo. Então, poxa, 2 colheres, você já está consumindo 10 gramas de proteína. Então, em tudo que você for fazer, de alguma maneira, acrescenta esse pó proteico. Ou no feijão, ou na sopa, ou em alguma coisa, né, que você vai fazer ali, adiciona sempre a proteína em pó. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveita aí. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Mais alguma informação, né? Às vezes a gente tem alguma dúvida, ou até, sei lá, algo para complementar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Tá me ouvindo? Oi, eu tô te ouvindo. Acho que o problema está na... Flá, tá aí? Aí, eu acho que agora voltou. Deu? Deu, Ju? Deu, Ju? Deu, Manu? Juliana, Cris. Deu? Voltou? Aí, tô ouvindo. O Alexandre, acho que eu mexi alguma coisa, não mexi nada, de repente... Voltou, tô ouvindo.
Gente, então é isso. Acho que a internet aqui está muito ruim. Né? Ontem também o Alexandre estava dando aula, faltou luz, faltou internet, faltou tudo. Tá me ouvindo? Tô, pode falar. Não, então, alguém tem mais alguma dúvida? Senão a gente encerra aqui o nosso bate-papo de hoje. Né? Tem mais alguma pergunta aí no chat? Eu não quero nem mexer em nada. Tá vendo aí, Manu? Se tem mais alguma... Eu tô vendo. Não, mas não estão mandando nada, Flá. A princípio não mandaram. Então tá bom. Meninas... Nada aqui. Nada aqui? Então, vamos agradecer, né, a doutora Manuela, né? Eu adoro conversar, trocar essas ideias com ela. Travou tudo agora. Manu? Estás me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, pode falar. Tá. Então, vamos agradecer, né, a tua presença, agradecer todo esse teu carinho, né, ter tirado aí esse tempo do teu dia e estar com a gente aqui agregando no nosso conhecimento, na nossa saúde, nossa qualidade de vida. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, eu vou deixar salva, né, nosso bate-papo de hoje. E de vez em quando assiste, porque eu digo assim, a gente é tão enraizado com as coisas que a gente precisa ficar ouvindo coisas positivas, né? A Manu até falou hoje isso nos stories dela, que hoje a gente tem que alimentar a nossa mente com coisas positivas. E nem todo mundo hoje está preparado para mudar o hábito, para mudar a alimentação, né? E a gente que quer ter uma alimentação mais saudável, a gente que quer mudar os nossos hábitos, muitas vezes é criticado, as pessoas dão risada da gente, as pessoas falam que a gente está ficando louco, para que fazer isso? Para que deixar de comer? Né? Porque não entende ainda. Porque as pessoas querem que a gente fique como eles estão. Né? Então, vai ficar salvo sempre que puder. Escuta de novo, vai estar fazendo as tuas coisas, coloca, ouve, para o nosso cérebro, para a gente ir absorvendo isso e aos pouquinhos a gente ir materializando tudo isso que a gente ouviu aqui. Não é mesmo, Manu? Verdade, isso aí. Falou tudo. Então, pessoal, gratidão aí, Juliana, Cristiane, Silvana, Ana já saiu. Manuela, de coração, mais uma vez, muito obrigada. Se precisar, estamos aqui, gente. Pode deixar, ela sempre fala isso, eu sempre peço, olha aí, a próxima vez ela não vai mais frase. Eu sempre vou lá, lembra que você disse quando precisava? Então é isso, ó. Quem manda ela falar a frase, tá até salvo. Tá até salvo. Gente, então, muito obrigado. Né? Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Vamos caprichar, a gente está todo mundo aí no caminho certo. Né? Lá na frente, com certeza, a gente vai lembrar de hoje. Poxa, que bom que a gente escutou a Manuela, que bom que a gente começou a seguir as dicas que ela deu. E outra coisa, né? Tenham paciência, não é de uma hora para outra. Tenho certeza que tanto a Manuela como eu, não foi de um dia para o outro que a gente mudou toda a nossa vida, que para a gente foi fácil. Né? A Manu, ela passou por um processo também, não foi, Manu? Ela perdeu peso devido ela conta, então ela também teve o resultado dela, assim como eu, a gente também não é uma coisa fácil, né? Mudar os hábitos, você ser persistente, sempre tem aquele, de vez em quando eu digo aquele diabinho que fala, vai, pô, você várias vezes hoje, né? Então é nesses momentos aí que a gente tem que lembrar do nosso objetivo, do que a gente quer e falar, não, hoje não. Né? A gente tem que falar alguns nãos de vez em quando. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, gratidão, Manu, de coração. Dá um beijo no Marcos aí, tá? Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana, meninas. Um ótimo final de semana. E amanhã, às 10 horas da manhã, tem aula, né, Manu? Porque a Manuela também, hein? Ela treina todos os dias. Eles também têm um box lá em Camboriú. Um dia assim que passar tudo, a gente vai combinar aí de fazer um evento. Todo mundo vai se encontrar e a gente vai convidar a Manuela e o Marcos para virem aqui fazer esse encontro com a gente, tá bom? Um beijo a hora. Beijo, beijo. Tchau. Eu não vou nem mexer aqui, vou deixar o Alexandre finalizar isso aqui. Tchau, gente. Tchau, Ju. Tchau, Cris. Alês, como é que finalizar? Acabou, Fran? Nossa, eu vou entrar numa